pessoal, então vamos dar sequência. No vídeo anterior nós vimos exatamente a questão referente ao retorno médio, tranquilo? E é impossível eu eventualmente calcular o desvio padrão do investimento sem saber o que é um retorno específico e o que é um retorno médio, tá certo? Então, no vídeo anterior, espero que tenha ficado claro a diferença entre as duas métricas. Então, em primeiro modo, nós vamos ver aqui a fórmula do desvio padrão. E aí nós vamos ter duas perspectivas. Uma perspectiva para cenários futuros, que é essa que eu levo em consideração a probabilidade, e uma perspectiva em que eu estou levando em consideração somente os cenários passados, que aí eu vou levar em consideração apenas a série histórica. De modo geral, quanto maior o desvio padrão, maior há de ser o risco. Dando sequência, nós vamos ter primeiramente um exemplo aqui. Neste exemplo, nós vamos ter que um ativo apresenta futuramente uma perspectiva pessimista, cuja probabilidade é de 0,25 ou 25%, que vai dar uma taxa de retorno de 13%. Uma perspectiva mais provável, número 2, cuja probabilidade é 0,5 ou 50%, cujo retorno há de ser 15%. E, por fim, uma perspectiva, um cenário otimista, em que a probabilidade de ocorrência é de 0,25% ou 25% e o retorno há de ser 17%. Utilizarei, portanto, esta fórmula, já visto que eu estou analisando probabilidade de cenários futuros. Então, vamos lá. Primeiro ponto para que eu possa calcular o desvio padrão. Eu tenho que saber o RJ, que é o R específico, e o R barra, que é o retorno médio. Vamos lá, então, verificar como é que isso vai ser devidamente colocado. Primeiro ponto, se eu tenho um somatório, eu vou ter exatamente, se vocês forem observar aqui, como vocês podem ver, eu só colocar esse scoop aqui, pronto, só colocar essa barrinha aqui um pouco mais para cima, para não atrapalhar a perspectiva de vocês. Observe, esta fórmula me diz que é o somatório da subtração entre o retorno específico e o retorno médio em cada um dos três cenários, cenário 1, 2 e 3. E essa subtração, logo após ser feita, é elevada ao quadrado. Então, no cenário pessimista, eu vou ter o retorno do cenário pessimista, que eu vou chamar de R1, menos o R médio, vezes a sua probabilidade. O R2 vai ser o retorno aqui do cenário mais provável, menos o R médio, elevado ao quadrado, vezes a sua probabilidade de ocorrência, 0,5. E o R otimista, que é o retorno no cenário otimista, eu vou chamar de R3, porque aqui eu chamo o cenário otimista de 3, que vai ser 17%, menos o R médio, que há de ser calculado, elevado ao quadrado, vezes a sua probabilidade de ocorrência. Tá certo? Então, antes de eu prosseguir com o cálculo do desvio padrão, eu tenho que saber o retorno médio dessas circunstâncias aqui. Então, vamos dar sequência. Para eu saber o retorno médio, como é que eu vou utilizar? Qual forma eu hei de utilizar nessa circunstância? Então, eu vou utilizar a fórmula que o retorno médio vai levar em consideração a probabilidade de ocorrência, ou basta calcular a média dos retornos. Olha, nesse cenário, você tem que entender que você está fazendo projeções futuras que têm pesos diferentes. E esses pesos são determinados pela probabilidade. Então, a forma que haverá de ser utilizada vai ser exatamente esta daqui. Porque eu vou ter o somatório do retorno para o cenário pessimista, vezes a sua probabilidade, mais o retorno específico do cenário mais provável, vezes a sua probabilidade, mais o retorno específico do cenário otimista vezes a sua probabilidade. Então, dando sequência, vamos fazer os cálculos, né? No cenário pessimista, eu vou ter 13%, vamos lembrar, o cenário pessimista, o retorno específico é 13%, vezes a sua probabilidade, 0,25. Então, vamos lá. No cenário mais provável, eu vou ter 15%, que é o retorno específico, vezes a sua probabilidade, que é 50%, ou 0,5. Mais, no cenário otimista, que é 17%, vezes a sua probabilidade, que vai ser 0,25. Então, nesta situação toda, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter exatamente,
que o retorno médio vai ser somatório. 3,0,25 vai dar 3,25, mais 15 vezes 0,5 dá 7,5, mais 17 vezes 0,25 vai dar 4,25. Se eu somar tudo isso, vou ter o retorno médio de 15%. Esse cálculo já foi feito na aula anterior, estou fazendo novamente apenas para reforçar. Próximo passo, então, uma vez que eu determinei aqui, podem observar, o retorno médio, o retorno médio aqui 15%, eu vou calcular o desvio padrão. E o desvio padrão vai ser a subtração do retorno específico do cenário pessimista menos o retorno médio elevado ao quadrado vezes a probabilidade 1, que é a probabilidade do cenário pessimista, mais o retorno do cenário 2, que é o cenário mais provável, vezes o retorno médio elevado ao quadrado vezes a probabilidade de ocorrência do cenário 2, que está aqui, mais o R3, que é o retorno específico do cenário otimista, vezes a média dos retornos, né, que foi calculado 15% elevado ao quadrado, vezes a probabilidade de ocorrência do cenário otimista, que vai ser de 0,25. Então, substituindo aqui os valores, nós vamos ter que nessa primeira circunstância, que é a circunstância pessimista, eu vou ter o retorno específico, que vai ser quanto? 13%, menos o retorno médio, que vai ser 15%, obviamente elevado ao quadrado, vezes a sua probabilidade, 0,25. No cenário mais provável, eu vou ter o quê? Eu vou ter o retorno específico, que é 15%, menos o retorno médio, que também é 15%, foi calculado, vezes a sua probabilidade de ocorrência, que é 0,5. E, por fim, o cenário otimista, eu vou ter o retorno específico, que é 17%, menos o retorno médio, estudo elevado ao quadrado, vezes a sua probabilidade de ocorrência, que é 0,25, como pode ser visto aqui. Então, em sequência baixa, eu vou fazer os cálculos. 13 menos 15 vai dar menos 2 elevado ao quadrado, vezes 0,25. 15 menos 15 vai dar 0, que 0 ao quadrado vezes 0,5. E 17 menos 15 vai dar 2 ao quadrado vezes 0,25. Dando sequência ao que nós vamos ter aqui, deixa eu só sair. Pronto, olha aí. Menos 2 elevado ao quadrado, como vocês podem observar, vai dar 4. 4 vezes 0,25. Mais 0 elevado ao quadrado, 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0,25. Mais 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, vezes 0,25. Então, dando sequência aqui, eu vou botar só esse trecozinho aqui um pouco para cima, nós vamos ter exatamente o seguinte, que 4 vezes 0,25, 4 vezes 0,25 vai dar quanto? 1. 0 vezes 0,05 vai dar 0. 4 vezes 0,25 vai dar 1. Então, resumindo, eu vou ter que o desvio padrão vai ser raiz quadrada de 2. O somatório dentro dessa raiz vai dar 2, como vocês puderam ver no slide anterior e na sequência de slides. Raiz quadrada de 2, portanto, vai ser igual a 1,41. Essa raiz quadrada vocês podem fazer na calculadora com louvores. Tranquilo? Então, pessoal, calculamos, por sua vez, o desvio padrão do ativo, que aqui está com seus dados devidamente representados. Não é difícil, basta você seguir o passo a passo, eu tentei ao máximo estabelecer o passo a passo nessa aula. Mas vamos lá, vamos para a aula, vamos dar sequência aqui. Se eu eventualmente, pessoal, tiver nesta circunstância total o risco de um ativo individual e eu tiver em dúvida entre dois ativos, os parâmetros que eu hei de utilizar vão ser esses: o retorno médio, a amplitude e o desvio padrão. Aí eu vou vos perguntar qual destes dois ativos hão de me oferecer o menor risco. Vamos ao primeiro parâmetro, retorno médio. Ambos correspondem a 15%, então não vai me dizer nada tão relevante. Amplitude, a amplitude de A é inferior a B, pois a de A é 4%, a de B é 16%. E agora vamos para o desvio padrão. O desvio padrão de A é 1,41% e o desvio padrão de B é 5,56%. Observem que a literatura nos diz que quanto menor o desvio padrão, menor o seu risco. Então, nessa circunstância, eu não posso falar muito sobre retorno médio. Ambos vão ter o mesmo retorno médio. Na amplitude, quem ganha é o ativo A, porque tem uma amplitude menor. Vimos isso na hora de amplitude, tem uma menor dispersão no cenário futuro, oferecendo, portanto, menor risco. Então, neste parâmetro amplitude, o A ganha vantagem perante ao B.
E por fim, desvio padrão, o A também ganha vantagem perante o B por apresentar um desvio padrão inferior ao B. Então, ao comparar esses dois ativos, eu posso dizer em alto e bom tom que o ativo A oferece um menor risco, portanto, seria o melhor ativo a ser escolhido. Ok, pessoal, dando sequência, portanto, vamos agora verificar um outro cenário. Lembremos sempre que eu posso trabalhar com dados históricos, ou seja, com dados passados, fatos reais que aconteceram, ou com cenários futuros. Se eu trabalhar com dados históricos, a fórmula do desvio padrão também vai ser alterada, não vai mais ser aquela. Para vocês compreenderem melhor isso, vamos a um exemplo. Observe que aqui eu não tenho cenários futuros, cenário otimista, pessimista, mais provável. Não, eu tenho exatamente dados que ocorreram. Portanto, não posso tratar aqui de probabilidade de ocorrência, porque isso já ocorreu. Em 2007, o preço da ação deste ativo específico que eu estou analisando, inicialmente, no início do ano é R$ 35,00, no final era 36, os dividendos pagos no ano de 2007 foi de R$ 3,50. Em 2008, o preço inicial era R$ 36,50, o preço final era R$ 34,50 e os dividendos pagos corresponderam a R$ 3,50, R$ 3,50, né? Em 2009, o preço inicial desse ativo era R$ 34,50, o preço final era R$ 35,00 e os dividendos pagos corresponderam a R$ 4,00. Veja, primeiro ponto, agora eu saber o desvio padrão deste ativo. Para eu saber o desvio padrão deste ativo, primeiro eu tenho que calcular o quê? Os retornos. Primeiro eu vou ter que calcular o retorno específico de cada ano desse, o retorno específico do ano 2007, o retorno específico do ano 2008, o retorno específico do ano 2009. E só a partir do cálculo do retorno específico é que eu posso calcular o retorno médio. Vamos lá. Vamos relembrar da nossa primeira aula. Como é que eu calculo o retorno específico? Vai ser o C, que é o fluxo de caixa. Nesta circunstância, serão os dividendos pagos por essa ação, mais o PT é o preço do ativo no final do período. É o preço do ativo final. E PT menos 1 é o preço do ativo inicial. Então, vamos para 2007. 2007... Qual foi o dividendo pago por esta ação neste ano? Czinho, R$ 3,50. Mas, qual foi o preço inicial, qual foi o preço final em 2007, que é o PT, R$ 36,50, preço final, como vocês podem observar aqui. Menos o preço inicial, R$ 35,00, como vocês podem observar aqui. Tudo isso dividido pelo preço inicial, PT menos 1, R$ 35,00. Então, no final, você vai ter 5 dividido por 35, que vai dar 0,143 multiplicado por 100 para termos dados percentuais. Isso há de nos oferecer 14,3%. O mesmo há de se propagar para o ano 2008 e 2009. Você pega os dados, substitui nesta fórmula e acha os retornos específicos para cada uma dessas circunstâncias. Então, vamos para a próxima etapa. Percebam que aqui eu já coloquei o quê? Os retornos específicos. 2007 eu tive um retorno específico de 14,3%. 2008 eu tive um retorno específico de 4,1%. E 2009 eu tive um retorno específico de 13%. Mas como é que eu vou calcular o retorno médio? Lembremos que eu tenho também, assim como no desvio padrão, duas formas para calcular o retorno médio. Uma fórmula em que eu vou constatar cenários futuros em que a probabilidade há de ser levada em consideração, e uma forma em que eu não vou estipular cenários futuros. Nesta segunda forma, eu vou calcular apenas a média aritmétrica dos retornos passados. Observem, neste exemplo, estou lidando com cenário futuro ou com dados passados? Estou lidando com dados passados. Então, o retorno médio há de ser calculado pela média aritmétrica dos retornos específicos de cada um desses anos. Então, a fórmula utilizada vai ser esta aqui, que a seta está indicando. Então, como é que nós vamos calcular, professor, essa média aritmétrica? A média aritmétrica vai ser, isso é simples, o retorno específico de 2007 mais o retorno específico de 2008 mais o retorno específico de 2009 dividido pela quantidade de períodos. Ora, eu tive 1, 2, 3 períodos, então o N aqui vai ser 3.
O retorno em 2007 vai ser 14,3%, o retorno em 2008 vai ser 4,1%, o retorno em 2009 vai ser 13%, tudo isso dividido por 3. No final nós vamos ter 31,4% dividido por 3, que vai nos dar um retorno médio de 10,5%. Tranquilo? Bem, agora que nós temos os retornos específicos e o retorno médio, vamos para o desvio padrão. O desvio padrão nessa circunstância vai ser calculado por esta fórmula aqui, porque eu estou lidando com dados passados. Logo, percebo que eu não estou levando em consideração a probabilidade de ocorrência, porque esses dados já aconteceram. Haja vista que o retorno médio vai ser esse, e a fórmula do meu desvio padrão é o somatório da diferença entre o retorno específico menos o retorno médio ao quadrado sobre cada um dos períodos analisados. Vamos decompor essa fórmula aqui. Este somatório vai ser o retorno específico do ano de 2007 menos o retorno médio elevado ao quadrado, mais o retorno específico do ano 2008 menos o retorno médio elevado ao quadrado, mais o retorno específico de 2009 menos o retorno médio elevado ao quadrado. Tudo isso sobre o número de período 3 menos 1. Vamos substituir os valores, então? Vamos lá. Substituindo os valores, eu vou ter o seguinte, que no ano de 2007, o meu retorno específico foi de quanto? 14,3, menos o retorno médio, que foi de 10,4, que aqui foi devidamente colocado. O retorno específico no ano 2008 foi de 4,1, menos o retorno médio, aqui devidamente colocado. O retorno específico no ano 2009, foi 13, menos o retorno médio, 10,4. Tudo isso dividido por 3, menos 1. E aí, nós vamos ter exatamente isso. 14,3 menos 10,4, 3,8. 4,1 menos 10,4, menos 6,4. E 13 menos 10,4, 2,5. Por fim, 3 menos 1, 2. Aqui vão ser os resultados aritméticos da circunstância anterior. Agora, nos caberá a elevar o 3 igual a 8 ao quadrado. 3 igual a 8 ao quadrado é 3 igual a 8 vezes 3 igual a 8. Menos 6,4 ao quadrado é menos 6,4 vezes menos 6,4. E 2,5 ao quadrado é 2,5 vezes 2,5. Vamos verificar como é que vai nos trazer esses valores. Aqui estão os respectivos valores, que por sua vez, somando os 14,44 mais 40,96 mais 6,25, nós vamos ter 61,65, que dividido por 2 vai nos dar 30,82. Logo, raiz quadrada de 30,82 vai nos oferecer esse resultado. Desvio padrão, portanto, desta ação vai ser 5,6%. Tranquilo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a nossa próxima aula. Nós iremos verificar o que é o coeficiente de variação. Vimos os parâmetros utilizados para mensurar o risco, amplitude e desvio padrão. A amplitude leva em consideração os cenários, o desvio padrão leva em consideração o retorno específico e o retorno médio, mas o coeficiente de variação ele se torna mais, digamos que, eficiente, porque ele vai nos trazer o seguinte ponto. Ele vai nos dar a relação entre o retorno e o desvio padrão, e é isso que o torna interessante. Mas vamos deixar maiores informações para a próxima aula. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam a ver este vídeo. Forte abraço!